Diante do conflito com o Irã e toda a confusão em relação ao acordo de paz, cessar-fogo, etc., fica ali a grande questão, né? O que vai acontecer com o mercado a partir de agora? Será que ele está ligando muito para isso? Porque ele já veio ali de quase né, mais de uma semana de subida consecutiva na SP500, e aí fica aquela grande questão, né? Você tem motivos para estar otimista e ao mesmo tempo motivos para estar pessimista. E eu quero trazer aqui algumas contracorrentes, como sempre a gente faz aqui no podcast, né, para a gente conversar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, você teve uma extensão do cessar-fogo que acabou de ser dada pelo Trump, né, isso aqui foi postado praticamente no momento que eu estou gravando esse podcast, que acabou trazendo um pouco de alívio. Né? Ele falou aqui, ó, baseado pelo fato que o governo do Irã está seriamente fraturado, né, você não tem uma liderança única, e aí a pedidos do primeiro-ministro, etc., do Paquistão, a gente decidiu segurar qualquer ataque, né, até segunda ordem, justamente para poder ter uma proposta de discussão ali. Como se dissesse assim, ó, não estão preparados para conversar, também o J.D. Vance não viajou, mas aí já é uma coisa geopolítica, né? Isso cria ali a notícia negativa de que as negociações não aconteceram, mas positiva de que pelo menos nós temos aí uma extensão do cessar-fogo. Aí fica aquela grande questão, né? Nesse ano nós tivemos uma grande narrativa do venda aos Estados Unidos, né? Esse aqui é o nosso famoso DXY, ele veio numa queda durante o ano passado quase todo, né? E agora a gente está vendo aqui um ensaio de uma recuperada, depois uma queda novamente, baseado nos mercados, e aqui você está vendo ele chegando perto do 100 novamente, né? 98,4. Então, é como se fosse ali tomando porrada de todos os lados, né? Um siri na lata, né? Como dizia meu pai. E aí você fica assim, sem saber para que lado que as coisas vão. E é aqui que talvez seja importante a gente separar a parte fundamental da parte quantitativa, porque a gente tem ali vários sinais de um lado e vários sinais do outro. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre macroeconomia, né, toda a questão de fluxo de capitais, para onde vai o dinheiro do mundo, a liquidez do mundo nessa quarta virada, né, o fourth turning, que é baseado no caos completo, você pode se inscrever aqui no Substack, né, com capítulos gratuitos como esse, de segundas a sextas-feiras, em formatos de artigo, mas principalmente aqui a gente fala sobre todos os conceitos de investimento, o que nós estamos fazendo, e a gente compartilha também o nosso próprio resultado e o portfólio Omni Macro e as mudanças, né? A gente teve uma mudança de regime recentemente, então todos os links estão aqui na descrição abaixo. É totalmente gratuito de você começar. Então vamos lá. A SP500 ela veio de um momento assim, de uma recuperação até bem intensa, né, que pegou muitos de surpresa e muitos já ficaram completamente bullish em cima disso. Inclusive a gente até aproveitou grande parte dessa subida quase na integralidade, mas aí fica a grande questão, né? Nós tivemos até aqui um recuo, né, hoje, acho que já fazia algum tempo que ele não tinha algum tipo de queda, só vinha subindo, e aí fica aquela grande questão, né, o que vai acontecer a partir de agora. Só que talvez uma das coisas que seja mais contraintuitiva é que a gente foca demais nessa parte do conflito do Irã, mas até o próprio Darius Dale, do 42 Macro, falou num capítulo que me chamou a atenção, eu concordo bastante com ele, de que assim, o mercado ele continua meio que precificando que as coisas estão melhores, né? Apesar de toda essa confusão, etc., e do petróleo ter subido bastante, você tem outros indicativos na economia americana que, assim, chega a ser inacreditável, porque nós tivemos uma grande subida, uma subida do preço do petróleo que acabou afetando, né, todo mundo, inclusive todos os americanos, mas mesmo assim as vendas do varejo mostraram um dos maiores saltos em mais de 3 anos. Então, assim, é aquela coisa que é bem contra-intuitiva, porque praticamente é o consenso de que todo mundo está esperando a tal da recessão vir, né? Que se você olhar pelas notícias, etc., na verdade a gente esperaria que ela viesse desde 2022, né? Com aquela grande controle da inflação pós-pandemia, etc. E aí agora vem, né? Agora vem a recessão, e ela continua não chegando. E aqui a própria CNN americana falando, olha, americanos viram
grande parte das suas carteiras serem praticamente comidas ali, né, pelo preço da gasolina, mas mesmo assim os consumidores ainda tinham dinheiro no tanque aqui para poder gastar com outras coisas. Então, assim, você teve ali a grande influência da gasolina, mas dá uma olhada aqui nas vendas do varejo, crescendo novamente 1,7% no mês a mês. Então, isso aqui acaba atiçando muito dos fundos a simplesmente alocar novamente. E nós estamos vendo uma grande diferença entre o que acontece no mercado de ações e na economia real. Então, tem aquela coisa que a gente ainda precisa observar, né? Você tem talvez o K-shaped economy, ou seja, você vê uma parte da população tendo um resultado muito bom, né? Principalmente a classe mais alta, e outra parte da população tendo sérios problemas, né? Em relação à economia. Então, vai ser muito importante a gente tentar avaliar pelo menos a diferença entre o que acontece nos gráficos e na economia real. E assim, querendo ou não, a gente tem uma economia totalmente desconectada, né? Então a gente precisa separar ali as emoções de lado, o que a gente espera que aconteça para poder fazer essa observação. Então, assim, realmente a gente está diante de um cenário onde puxa para todos os lados ao mesmo tempo, e aqui, inclusive os membros OmniMacro Pro, né, eu até disponibilizei para todos eles, né, o nosso dashboard, vendo ali todos os indicadores. Então vamos ver, por enquanto, várias coisas que a gente não esperaria estar bullish, estando bullish, né? Outras se modificando nesse exato momento para poder trazer algum tipo de norte, né? Só para você ter uma ideia aqui, esse é o nosso indicador da Bovespa, né? Onde a gente estava bullish desde agosto de 2025 e simplesmente uma posição simplesmente sensacional, né? Brasil também em voga. Só que aí fica aquela grande questão. Todo mundo falou do Trade, Sell America, né? Venda os Estados Unidos. Então é a rotação direta. Só que os números não mostram isso. Então, apesar do Brasil estar ali bombando, né? EWZ, Ibovespa, tudo isso simplesmente subindo, você também você teve esse gráfico aqui que eu acho que foi muito interessante, que eu quero mostrar para vocês, que é uma forma de você meio que medir essa teoria do venda Estados Unidos, né? Então, agora o dinheiro está saindo dos Estados Unidos, está desdolarizando, etc. O DXY está caindo, né? O dólar está ficando mais fraco em todas as moedas. Eu até fiz um capítulo sobre o real, inclusive. Só que aqui, esse gráfico, ele mede os dias onde você teve uma venda, onde, na verdade, tanto as ações americanas quanto o dólar e os bonds americanos estavam ali caindo ao mesmo tempo. E aí você vê claramente que nos últimos anos, né, principalmente ali depois de 2008, você vê uma queda significativa desses dias e a tendência continua sendo dessa mesma forma. Então você nunca teve tanto capital alocado quanto você tem agora. Até compartilhei em vídeos anteriores sobre o Tick Data, né, mostrando o fluxo de capital indo para os Estados Unidos, e ele continua forte como nunca, né? Tanto que o DXY ele teve essa queda, inclusive no sentido de fluxo de capital, mais investimentos, mais alavancagem, mais fluxo ao redor do mundo, ou seja, o sistema euro-dólar literalmente se expandindo. O problema, né, como eu sempre digo, é quando o DXY volta ali a subir. Mas, como sempre, é aquela série de contracorrentes. E aí, se você quiser, obviamente, mais detalhes, né, do que nós estamos fazendo exatamente, qual que é a alocação, as mudanças, se você quiser receber notificações também, você pode se inscrever aqui no nosso Substack. Bom, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas com certeza é sempre aquele 2026 está sendo talvez o ano da maior bifurcação, onde ninguém está entendendo nada, mas que torna tudo cada vez mais interessante.